Por quanto tempo você precisa ficar afirmando ou visualizando algo para que aquilo aconteça? Você precisa parar durante um tempo ou você precisa continuar afirmando ou visualizando até que aquilo realmente você acesse aquela realidade? Essa vai ser uma das perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo, tá? Além dela, separei outras 2 perguntas aqui também que vocês fizeram aqui nos comentários do canal. Só antes de responder essa pergunta, vou começar por ela. Vou te convidar, né, se você está vendo esse vídeo no mês de julho, para acessar, para conhecer e, se fizer sentido para você, se inscrever no Ativador de Dinheiro Inesperado. Ele é para quem precisa de soluções financeiras urgentes, ok? Toca aqui que você vai entender exatamente como funciona e por que eu digo no mês de julho, né? Porque a partir do dia 1º de agosto ele vai para o valor normal, que é 3 vezes maior do que o valor que está agora. Então, se isso faz sentido para você, toca aqui para conhecer o ativador. Então vamos lá. Esse quadro é um quadro que eu venho fazendo aqui nos últimos dias, né, respondendo as perguntas de vocês, tá? Hoje eu separei 3. A primeira é exatamente essa. Eu normalmente falo o nome aqui da pessoa, mas o que estava escrito lá era um pouco estranho, então eu não consegui identificar. Mas a pergunta basicamente era assim, olha: eu estou visualizando e afirmando todos os dias, mas às vezes parece que é por medo de não ver acontecer. Isso pode atrapalhar, né? E aí o que acontece? Eu até, acho que no vídeo de ontem eu falei sobre isso, sobre como é que funciona isso, né? De tempo, de até quando eu tenho que repetir, etc. E aí, isso aqui me fez lembrar um conceito que eu quero passar aqui para você, que eu chamo de lei do sábado, tá? O que é a lei do sábado? A lei do sábado é o seguinte: segundo a Bíblia, o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou, né? Como eu bato bastante nessa tecla aqui, é uma opinião minha, que a Bíblia ela não é um livro de fatos históricos, é um livro de conceitos, né? Então, pelo menos na minha visão, não é que o mundo foi criado nesse período, enfim. Mas isso quer dizer alguma coisa. E aí quando eu falo a lei do sábado, o que é a lei do sábado? A lei do sábado é a lei do descanso. A lei do descanso. Como é que funciona isso dentro desse nosso processo aqui? Vamos entender exatamente como funciona, né? Se eu quero acessar uma nova realidade, eu preciso sentir, né, ou acreditar que eu já estou nela, não é isso? Ok. E aí eu digo, se você já tivesse naquela realidade, você estaria afirmando ela? Não, né? Se você tivesse naquela realidade, você não estaria afirmando ela. Então, na maioria das vezes, as coisas acontecem depois, ou seja, quando você para de afirmar, de visualizar, quando você solta, né? Exatamente seguindo esse princípio aqui. Então, a lei do sábado é a lei do descanso. Então, como é que isso funciona na prática? Você repete, aí depende da técnica que você utiliza, né? Eu gosto muito de áudios de hipnose e tem outras técnicas também, mas a principal é essa. Então você ouve ali um áudio de hipnose durante um tempo até aquilo realmente fixar na sua mente. E mesmo que você não tenha visto nada ainda, você para. É estranho, né? Não, eu devo... Não, mesmo que... Pô, eu repeti isso durante um tempo, eu já estou acreditando, mas eu não estou vendo ainda. Tá tudo certo. É assim mesmo que funciona, né? Ah, mas aí o que eu preciso fazer? Aí eu vou te falar o que eu fiz, né? E realmente isso funciona muito bem para mim, que é o seguinte: é já ir para o depois, né? Então, vou te colocar aqui um exemplo prático, né? No início desse ano, eu utilizei uma técnica para para acessar a realidade de fazer R$100 mil por mês. Beleza. E eu comecei a fazer isso e tal, ouvindo áudio, escrevendo, enfim. Aí, chegou um momento que a minha mente falou, cara, é isso.
Já é real isso. Eu não vejo isso. Na conta, eu ainda não vejo isso. Na plataforma lá de pagamentos, eu ainda não vejo isso. Mas já é isso. E aí, ok. E aí eu já tinha muito claro para mim qual que seria o meu próximo passo. Ou seja, cara, depois que eu alcançasse isso, qual que é a minha próxima coisa? E aí para mim cara, agora eu quero focar na questão da minha saúde. Né? Que sempre foi uma coisa que eu deixei meio de lado, não dava muita importância. Falei, não, vou dar importância nisso aqui, vou focar nisso e depois a saúde. Então o que eu fiz? Afirmei, fiz, etc. Minha mente já aceitou. Essa é a sua realidade. Eu não vi nada ainda. Não tem problema. Parei com aquilo e comecei a focar na questão da saúde. Então, contratei, né, um personal trainer. Né? Agora, tem uma pessoa que me auxilia ali na questão nutricional. Então, eu já fui para o próximo passo. Se isso já tivesse acontecido, o que eu faria? Né? E o que aconteceu? De fato, aquilo que eu tinha afirmado aconteceu. Tipo, bem pouco tempo depois que eu comecei a fazer essa segunda coisa. Tá? Então, esse é o processo. Tá? Esse é o processo. Você afirmar durante um tempo, até a sua mente aceitar, mesmo, muitas das vezes, você começa a usar e já vê a coisa acontecendo ali muito rápido. Se for isso, maravilhoso. Mas mesmo se isso não acontecer, não tem problema. Vai chegar um momento, você vai parar e você vai soltar. E eu sempre digo aqui também, dentro do processo de soltar, tem o não focar no como aquilo vai acontecer. Beleza? Uma próxima pergunta aqui foi do Raimundo, onde ele falou, olha, eu tento imaginar que já consegui, mas parece que eu estou mentindo para mim mesmo. Isso acontece com todo mundo? Então, isso aqui é bem interessante, né? Sobre parecer que é uma mentira. Aí eu gosto muito de usar as questões bíblicas aqui, né? Para ilustrar isso. Quando Jesus falou, né? Olha, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte sair daqui e ir para lá. Não parece uma mentira isso? Pô, isso é uma mentira, né? Tudo aquilo que é uma coisa... O que é uma mentira pra gente, assim, né, normalmente? Tudo aquilo que eu não estou vendo, ou que eu não estou sentindo, o que eu não estou cheirando, ou seja, o que não tem aqui nos 5 sentidos, é uma mentira, né? Só que, e como pelo menos a maioria de nós aprendeu que mentira é errado, não gostar de mentira, então se eu sinto que eu estou mentindo, não, eu estou fazendo uma coisa que é ruim até, né? Só que, cara, você vai precisar mentir. Você vai precisar mentir mesmo, né? E o mentir é simplesmente eu acreditar numa coisa ou falar uma coisa que eu não estou vendo. Porque o processo é esse. O que não fica claro para a maioria de nós, né, boa parte das vezes, é que o mundo que você criou hoje, ele é também baseado em uma mentira. Então, se você vive... exemplo, né? Eu vou pegando aqui o que aconteceu em outros vídeos. Tem uma pessoa que falou assim, mas como que eu vou fazer isso se a gente vive em um país que é, sei lá, um país que é muito ruim, né? Um país que está ladeira abaixo. Ela falou assim, um país que está ladeira abaixo. Isso também é uma mentira. É uma mentira. Primeiro, você ouve isso, você vê noticiário disso, você acredita nisso e você acessa o país que está ladeira abaixo. Agora, quem não acredita nisso vive em um país diferente. Então, a realidade de hoje também foi criada por uma mentira. Uma mentira o que eu quero dizer com mentira é, primeiro eu acreditei sem ver nada e depois eu vi. Tá? Então, Raimundo, sobre parecer que está mentindo para si mesmo. Vai parecer que está mentindo para si mesmo. Funciona assim. Né? Tem até um versículo,
se não me engano é Joel 3,10, que fala: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Então, o fraco, ele não é forte, mas é para ele falar que é forte. Isso é uma mentira, entre aspas, né? Então, falar, porque através da fala e da crença que é forte, o fraco se torna forte. Ok? E a última pergunta desse vídeo é do Thiago Fernandes. Eu sou autônomo. Tem mês que aparece cliente de sobra e depois simplesmente some tudo. Como criar constância, né? Isso aqui é uma questão que boa parte das pessoas enfrentam, né? De ter... vai no pico, vai no vale. Pico, vale, pico, vale. E aí, eu até falei sobre isso no vídeo de ontem, né? Que existe uma das leis universais, a lei do ritmo. A lei do ritmo diz que as coisas não são completamente assim. Então, uma primeira coisa a gente precisa ter uma expectativa correta com relação às coisas, que realmente não vai ser assim, né? Nossa, eu vou colocar isso aqui, por exemplo, eu coloquei que eu ganho tanto e aí agora minha vida inteira eu vou ganhar esse tanto aqui. Não, a vida não funciona dessa forma, né? Então, isso já é uma expectativa boa. Agora, quando a gente vê esses... Aí é uma coisa muito gritante, na maioria das vezes está relacionada à questão de crença de merecimento e permissão, né? Porque aí eu gosto de contar coisas que aconteceu comigo, fica muito fácil de perceber como é que isso funciona. Eu já contei algumas vezes, né? Quando eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, aí nós estamos falando de uns 11 anos atrás, 10, enfim. Eu tinha um rendimento ali médio de R$3.000 por mês, entre 2.500 e 3.000. E aí, comecei a conhecer esse mundo aqui de manifestação, disso e aquilo, eu consegui fechar um contrato de R$25.000. 25. Esse contrato, eu faria todo o serviço em 3 meses, tá? Então, eu receberia uma média ali de R$8.000 por mês. O que aconteceu? Passou um mês, eu fiz uma parte do trabalho, recebi 10.000 e depois fiquei enrolando, não fiz o restante. Não completei o trabalho, não entreguei. Por que eu não entreguei? Porque eu precisava baixar para o nível que era confortável para minha mente, que era o nível de R$3.000 por mês. Então, entende? Eu estava aqui nos 3, aí desse pico, 25, que seria 8, né? Não, mas aí tem que cair de novo. Porque não, se for isso aqui tem que compensar, né? Então, quando é uma questão como essa, né, de conseguir uma coisa aqui, depois sumiu, é porque precisa ficar nessa compensação. E aí é uma coisa relacionada ao termostato financeiro, não pode ser grande. Não pode ser grande. Eu não posso estar sempre lá em cima, porque a sua mente ainda está aqui embaixo. Aí é resolver problemas de permissão, merecimento. Isso a gente faz na mentoria sem esforço. Ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo. E eu vou reforçar para você o meu convite relacionado ao ativador de dinheiro inesperado. O que é esse produto? Ele basicamente é um áudio de reprogramação que a função dele é trazer resultado rápido. A função dele não é fazer uma reprogramação completa, colocar na sua mente que você é rico ou rica, definitivamente não é isso. Mas é te ajudar a criar a crença de que já está tudo bem e que o dinheiro que você precisa já chegou. É isso. Essa é a função dele. São muitos e muitos relatos, né? São literalmente milhares de pessoas que já adquiriram esse produto e, né, realmente são muitos depoimentos incríveis. Tem lá na página. E nesse mês de julho é o último mês que você consegue adquirir pelo valor de lançamento, que foi de apenas R$97. A partir de
1º de agosto, ele vai passar para R$ 297, que vai ser o valor normal e que vai continuar. Tá? Então, se isso faz sentido para você, toca aqui no link da descrição, no primeiro comentário e conheça o ativador. Beleza? É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.